Vamos lá. Então, Carol, eu penso que essa questão de representatividade tem até o seu lado positivo, porque mostra uma série de questões e abismos que dividem a sociedade brasileira, que passam pelas questões étnicas, pelas questões de gênero, pelas questões de classe mesmo. Eu indo um pouco mais longe, eu acho que no debate do Código Florestal existe um abismo de tempo, existe um abismo de séculos entre um Brasil que já se moderniza, um Brasil urbano, um Brasil que quer ter uma participação ativa na economia e na política mundial, e um outro Brasil que ficou lá no século XVI, que é um herdeiro direto daquele nosso tripé de latifúndio hereditário, de escravidão, de monocultivo predatório, que é a exportação de matérias-primas, de materiais básicos a preço vil, para manter uma balança comercial desequilibrada. Então, de certa forma, isso se expressa nas contradições, a meu ver, que o parlamento, que o Congresso expressa quando vota em completo divórcio com a vontade do povo que escolheu esses representantes. Então, é um desafio para todos nós, jovens de todas as idades, como diz ali o Sorrentino, fazer essa ponte, expressar essa nova forma de política dentro da jovem democracia brasileira, para que eles possam efetivamente nos representar e se apropriar desse poder que nós lhes delegamos. Agora, me parece para todo mundo que está aí acompanhando as notícias, principalmente aqui da Universidade de São Paulo, que não sei se vocês devem ter acompanhado, né, a última ocupação aí da reitoria, não parece que está muito na agenda do movimento estudantil, da União Nacional dos Estudantes, do próprio movimento estudantil, a questão ambiental, pelo menos não de uma forma, vamos dizer assim, mais veemente. O que vocês acham disso? Quem quer falar sobre isso, do movimento estudantil e a coisa socioambiental? Dentro dos DCEs, por aí? Bom, embora no começo, né, alguém falou, é bastante atuante, assim, o movimento estudantil nunca foi um movimento que, embora, né, eu esteja na universidade, já fiz algumas coisas. Você é de qual universidade? Da PUC, você aqui é em São Paulo, Camila. Camila da PUC. Eu acho que o que acontece, e é um reflexo assim disso, é que a forma de organização partidária, né, que acaba chegando nas universidades com muita força, assim, hoje o movimento estudantil, até por histórico da Uni, igual você citou, lembrando que o Aldo Rebelo já foi presidente da Uni, né, sempre bom lembrar disso. E o Aldo Rebelo, Orlando Silva, que e organizou mais, já, né, uma juventude socialista, organiza aí, foi pai dessa juventude. Eu acho que o que vem pra gente, assim, eu posso falar por mim, né, assim, não tanto pelos movimentos, é que a forma que se organiza, assim, né, nos movimentos estudantis, quando tem esse viés partidário, afasta muito jovens que não se identificam com essas pautas. E a questão ambiental, ela deixa a desejar muitas vezes nesse discurso, porque eu mesma muitas vezes já tentei pautar esse discurso, esses temas. A dificuldade que a gente tem de formar um núcleo dentro de uma universidade pautando o Código Florestal é reflexo disso, assim, né? Você tentou falar do Código Florestal? A gente está tentando, por influência do pessoal de Rio Claro e de outras universidades, na PUC a gente está aí buscando algum jeito de formar, até porque, no caso da PUC, a gente tem estudantes que possivelmente serão grandes nomes aí, até, né, daqui a alguns anos, aí pensando nos cursos que a gente tem lá, pessoas que vão tomar decisões, assim, né? E é muito difícil de chegar, primeiro porque é uma discussão distante, a questão ambiental, e às vezes ela passa como menos importante em outros momentos. Mas eu acho que o que acaba afastando um pouco é a gente que acaba atuando mais nesse... Eu não gosto muito de usar esse termo nova política, mas de um jeito que a gente está buscando. Acho que o professor falou muito bem. A gente não quer um caos, mas eu também não aceito esse sistema que está sendo colocado, assim, né? E aí quando você coloca em relação à Primavera Árabe e tal, eu acho que, assim, eu ouvi muita gente questionando a ocupação da USP, questionando o acampamento, porque não tem bandeira, não tem movimento organizado. Eu acho que, independente das crises que possam ter, é muito perigoso a gente deslegitimar essas ações, porque mesmo que sejam 5, 10... são pessoas que estão dizendo alguma coisa e que se saíram de casa para fazer alguma coisa em prol de coletividade, né? E aí o que eu acho que só vale a pena a gente pensar é que a juventude aí brasileira, no caso,
a gente pode se inspirar nesses outros movimentos do país, mas sem esquecer da nossa realidade, né? A gente fala muito de Primavera Árabe, do Chile, fala da Espanha, só que a realidade da juventude brasileira é bem diferente, né? Os processos aqui são bem diferentes, então eu acho que a gente pode se inspirar, mas buscar o nosso jeito. Afinal de contas, a gente já tem movimentos sociais de longa data aqui que organizam a juventude há muitos anos, o próprio MST é um bom indicativo disso, assim, então eu acho que é mais para... Mas eu acho que em nenhum momento deslegitimar esses processos, assim, entende? Ok, tem mais alguém que quer falar um pouco sobre essa questão do movimento estudantil e a causa ambiental? Se as formas tradicionais de organização não respondem ao que a base dos estudantes, a base dos operários, a base dos cidadãos está demandando, novas formas de organização vão surgir, vão emergir. É melhor que essas velhas formas de organização respondam a isso. Nós não podemos, no meu ponto de vista, nós não podemos jogar a criança com a água suja do banho fora. Nós temos organizações estudantis, a própria UNE, né, de grande valor, de grande contribuição na história do Brasil e que precisam se revitalizar, que precisam sair de um processo ensimesmado, dialogando somente entre poucas pessoas e chegar à totalidade dos representados, seja isso dentro das organizações partidárias, seja nos movimentos sociais, seja nos próprios novos movimentos sociais. As ONGs, as associações ambientalistas, são consideradas novos movimentos sociais. E a gente viu que muitas delas caíram na vala comum de coisas pouco confessáveis, que não correspondem àquela esperança toda que a minha geração depositou, né, nesses novos movimentos sociais. Agora, não é por isso que nós vamos jogar fora esses movimentos sociais, essas organizações que daí emergiram. O que nós precisamos é fazer um debate aprofundado sobre como é que essas formas de organização respondem às demandas atuais e como é que a gente acolhe e faz emergir novas formas de organização. Então, os comitês em defesa das florestas, os comitês por sustentabilidade, são formatos organizacionais muito interessantes, são horizontais, trazem todas as pessoas que queiram atuar pela mesma causa, não tem hierarquia. Como é que a gente faz e possibilita esses comitês germinarem, darem frutos, possibilitarem que essa atuação vá para além dessa luta? Pode ser que a gente perca essa votação no Senado, mas não é uma perda significativa, porque nós vamos ter acumulado forças para fazer emergir outras formas de organização e de atuação na sociedade. Muito bem. Você também quer falar? Fala um pouquinho. Só complementando o que o professor Só falou. de novo para mim, que você eu não lembro. Meu nome é Monique, eu sou de Santos e eu sou bióloga marinha daqui a 1 mês e meio. Parabéns. Então, só complementando o que o professor está falando, porque, assim, eu acho que o que faz criar esses novos coletivos, esses novos grupos, é o pessoal compartilhar uma angústia em comum. Então, às vezes, pessoas que não se conhecem ou não se esbarram, mas estão preocupadas com a posição do governo enfiando esse novo código, né? Eu acho que isso que fez essas pessoas se unirem, começarem a conversar, interagirem e querer montar grupos e, enfim, e grupos que já têm uma certa substância, consegue dar um apoio para os que estão iniciando e assim, mas que nem ele falou, coletivo mesmo, sem ter uma posição de quem está controlando os grupos ou sem ter uma bandeira bem nítida ou um partido associado. É uma questão de compartilhar mesmo um sentimento e uma causa. Uhum. E se Mas unir parece que pra não aquela é uma causa. das bandeiras principais, né, hoje, nem dos movimentos, nem da própria UNE, né? Me parece que a causa ambiental hoje, ela ainda, talvez as pessoas, não sei se vocês acham, elas estão informadas, os DCS estão informados, se você hoje telefonar para DCS e centros acadêmicos, vocês acham que as pessoas estão sabendo o que está acontecendo hoje no Senado, o trâmite do Código Florestal? Eu acredito que não. Eu acredito que o pouco acesso que eu já tive com esses grupos eram grupos mais fechados, assim. Eles parecem que carregam uma bagagem de causas que eles estavam lutando, uma história e ficou presa nisso, não consegue enxergar a comunidade ou a cidade, a região que ele vive, o contexto atual, assim.
Eu não sei, mas eu acho que tá mais do que natural, assim, as pessoas perceberem que isso está acontecendo e formas de coletivo, seja de arte, de mais ou menos trabalhos igual Oasis, outros tipos de trabalho que vão lá, o grupo se une, vai e faz o negócio acontecer e pronto, assim, um interesse em comum. Obrigada, Monique. Você queria falar alguma coisa, eu percebi. Não, só concordei só com... Não, é que eu me pergunto, assim, eu sou do Mackenzie, Mariane, e assim, teve um debate no Mackenzie, primeiro que aconteceu com o envolvimento de senadores, deputados, o próprio Aldo Rebelo, e foi aquele, não sei se todo mundo acompanhou, mas foi uma coisa absolutamente parcial, uma propaganda do código, enfim, e você via, assim, o não envolvimento dos alunos mesmo, assim, tomando um gancho das pessoas estão envolvidas mesmo, sabe? E eu trago, principalmente o Mackenzie, né? Eu não sei se, quer dizer, eu acredito que tenha uma influência, assim, por ser uma universidade privada, talvez mais burocracias, uma coisa mais fechada, mas a gente não discute o código, a gente não discute Belo Monte na sala de aula, por exemplo. E aí, assim, como educadora, né, sempre acredito que o que falta mesmo é educação, desde o nível básico até a universidade. E aí isso tem me preocupado um pouco, porque a gente não discute isso, faz as pessoas não se sensibilizarem ao tema, não quererem participar. E aí a gente propôs um contradebate com pessoas aqui da Floresta Faz a Diferença, com o Fabianco, um professor de escola pública, enfim, várias pessoas, para tirar a dúvida dos estudantes. Os políticos, os senadores foram convidados e ninguém aceitou o convite. E a divulgação a gente sabe que foi intensa, na biologia principalmente, e dá para contar nos dedos da mão o número de pessoas que estavam lá. Assim, eu me incluo nessas pessoas. Deixa eu só pegar aquele outro microfone. Eu queria entender, os alunos não foram ao debate? Você acha Não. que porque eles se sentiram constrangidos, porque a universidade não defende esse ponto de vista e, de repente, eles poderiam estar se identificando com uma causa que não é muito... Não, Qual que é o diagnóstico? Não, eu acho que não. Pelo que eu converso com os meus amigos, conhecidos, pessoas da faculdade, poucos sabem o que está acontecendo realmente. Assim, alguns nem que um novo código está sendo proposto, muito A menos. que vocês acreditam essa falta de informação do código? Faltou notícia na imprensa? Faltou o quê? O que vocês acham? Não, eu não acho. Termina, só deixa ela terminar. Não, eu não acho que faltou notícia na imprensa, não. Eu acho que a informação está aí. Falta um incentivo das pessoas, eu acredito, uma atitude assim de sair um pouco da sua zona de conforto, da sua comodidade, parar para olhar o que está acontecendo fora. E eu falei da minha universidade especialmente porque eu vejo que as pessoas não têm autonomia, não sabem buscar coisas fora da faculdade, além daquele núcleo pequeno. E eu acho que é isso, falta um pouco de sensibilização das pessoas mesmo, mobilização. Microfone. Passa o microfone para ele deixar esse recado, que foi bom. Não, além da floresta fazer diferença, falta acreditar que cada um de nós faz diferença. Porque talvez as pessoas achem que, puxa, não vai dar em nada, né? Aquele pensamento.